Olá, 221, como é que tá? Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos fazer aqui mais uma videoaula. Eu tô aí gravando aí para vocês aí a terceira sequência aí, né, dessas videoaulas, e hoje a gente vai dar sequência aí à videoaula anterior, porém a gente vai focar mais aí nos sistemas lineares 3x3, tá? A gente vai aprender hoje aí um pouco sobre o escalonamento, lembrando que a nossa ideia aqui é a gente tentar mostrar uma forma de tentar resolver um sistema, tá? Então eu vou mostrar para vocês aí alguns recursos que a gente pode ter para fazer, por exemplo, usando a regra de Cramer, usando mesmo o método de escalonamento hoje efetivamente, fazer também algumas discussões aí sobre possíveis soluções do sistema linear. Vou deixar essa aula gravada tanto lá no canal do YouTube, então eu peço que vocês acessem lá, se inscrevem lá se possível, se vocês quiserem, e vai estar lá na plataforma também para vocês poderem acessar. Peço que vocês façam a adesão à plataforma, gente, mas assim, não adianta ver o vídeo 1, visualizar o vídeo 1 e o vídeo 2 não visualizar, porque, como por exemplo, essa aula pode ter 2 vídeos aqui, dependendo do tamanho, né? Então, vocês precisam visualizar a sequência, porque senão vocês não vão compreender aí, tá bom? Lembrando que o fundo dessas aulas novas aí dessa semana estão na cor laranja, né? O primeiro acho que foi azul, o segundo verde, agora laranja, tá bom? Para não confundir aí, mas nada impede de vocês assistirem os demais lá, até bom revisar um pouquinho, né? Então vamos lá, vou pegar aqui uma canetinha marca-texto aqui para me ajudar, né? Porque eu vou precisar. Bom, primeira coisa, o que vem a ser um sistema linear 3x3? Né? A gente já discutiu essa questão aí do nome que se dá ao sistema, então é só para reforçar um pouquinho essa ideia. Um sistema linear vai ser considerado 3x3 quando ele tiver exatamente o quê? 3 equações e 3 variáveis. Essa aqui é a definição. Ele tem que ser formado por equações lineares, né? Já discutiu lá o que era uma equação linear. Então aqui você tem, eu dei um exemplo aqui, né, de um sistema que tem as equações x mais 5y mais 3z igual a 16, 2x mais 8y mais 7z igual a 33, 4x mais y mais z igual a 2, olha lá. Então são 3 equações e 3 variáveis. Custa nada revisar aqui, as equações elas ficam em linhas e as variáveis em coluna, e cada uma das variáveis é acompanhada de um coeficiente, né? Observe que aqui eu estou trazendo hoje uma notação um pouco diferente aí das aulas passadas, que a gente está enxergando esse sistema como uma grande matriz. Aqui foi colocado os coeficientes de cada variável nas suas respectivas colunas, e aqui tem nessa última coluna aqui, né, a gente observa aqui, ó, 16, 33 e 12, que é exatamente os resultados que as equações estão mostrando para a gente. Então, isso aqui é uma forma de você escrever um sistema linear também, tá bom? Usando esse recurso da matriz. Aqui eu dei já uma outra maneira de escrever, que é através de um produto matricial. Observa que aqui as variáveis, né, que seriam x, y e z, elas foram chamadas de x1, x2 e x3, mas aqui o ideal seria ter mantido, né, x, y e z, mas não há problema algum. Esse produto matricial aqui, ele gera exatamente esse sistema. Se você multiplicar linha com coluna igualada a 6, você vai ter a primeira equação do sistema, tá vendo? Depois a segunda linha com esta coluna novamente, igualada a 8, você vai ter a segunda equação do sistema. Então, se o sistema aparecer num produto matricial, é uma maneira também de escrever. Essa matriz é a matriz dos coeficientes, essa matriz é a matriz das variáveis, e essa matriz é a matriz dos termos independentes, ok? Então, isso aqui é que é um sistema 3x3. O que a gente vai aprender é como resolver um sistema dessa natureza. Como que eu faço para poder achar métodos resolutivos para sistemas de 3 equações e 3 variáveis, uma vez que a gente está acostumado a resolver sistemas de 2 equações e 2 variáveis, tá bom? Muito bem. Então, aqui, de uma forma mais geral, a gente tem que um sistema linear, né, lá, formado por 3 variáveis e 3 equações, ele pode ser escrito nesse formato convencional, que está acostumado a colocar entre chaves, né, que é uma forma de sistema de equações lineares. Ele pode ser escrito na forma matricial, como eu já tinha falado anteriormente, olha lá, produto matricial aqui, ou ele pode ser escrito com uma matriz aumentada, tá? Que é o caso aqui de uma matriz que está representando esse produto matricial aqui também. Então são as 3 maneiras de representar um sistema. Esse exemplo aqui ele é bem peculiar,
Porque ele está trazendo para a gente uma matriz, um sistema, que ele se encontra na sua forma escalonada. Nós vamos ver isso mais lá na frente. Chama atenção para uma coisa aqui, observa que ele tem uma sequência de zeros como se fosse uma escada, tá vendo? Por isso que chama escalonar. Você tem 2 zeros embaixo, 1 zero em cima, né? E nenhum zero na primeira equação. Então, de cima para baixo, você não tem zero, 1 zero, 2 zeros. Então, ele vai aparecendo zeros de maneira escalonada, tá? Então, esse aqui é um sistema que já está pronto para ser resolvido. Se observar aqui, ó, 4x3 igual a 9, se você passar o 4 dividindo, você já vai ter o valor da variável x3. Né? Jogando esse valor em cima da segunda equação, você vai conseguir calcular a variável x2 e, consequentemente, a variável x1 na terceira equação. Por isso que se o sistema já se encontra nesse formato escalonado, ele já está pronto para ser resolvido. O que nós vamos fazer é chegar nesse formato aqui, ok? Então, quais são as maneiras de resolver um sistema 3x3? Por tentativa, testando uma solução para ver se ela é a solução de cada uma das equações. Você pode usar o método de adição e substituição, também, no caso do sistema 3x3. A regra de Cramer, que a gente viu lá no sistema 2x2, eu vou voltar nela aqui no 3x3. E, por fim, o escalonamento, que é o método que eu quero chamar mais atenção aqui hoje. Hoje a gente vai focar um pouco mais aí na regra de Cramer e no escalonamento, tá bom? Bom, primeiro então, vamos fazer um método testando uma solução, né? Se um conjunto ordenado de números α1, α2, αn for solução de todas as equações do sistema, então ele vai ser a solução do sistema. Então, eu peguei aqui um exemplo, olha lá, o sistema x mais y mais e igual a 6, 2x mais y menos e igual a 1, 3x menos y mais e igual a 4. 3 equações, 3 variáveis. Eu quero verificar se esse terno aqui, se essa terna ordenada, 1, 2 e 3, ela é a solução ou não é a solução do sistema. Uma maneira de fazer isso é você substituir o x por 1, o y por 2 e o z por 3, nessa ordem, em cada uma das equações. Então, observa que aqui está sendo feito esse teste. Olha lá. 1 mais 2 mais 3 dá 6. Ok. 2 vezes 1 mais 2 menos 3 dá 1. Né? Olha lá. 2 com 2, 4, tira 3 dá 1. E 3 vezes 1 menos 2 mais 3 dá 4. Então, a gente observa que essa solução 1, 2 e 3, testada nesse sistema, ela vale para as 3 equações. Logo, isso nos garante que esse sistema tem pelo menos uma solução, que é essa solução 1, 2 e 3. Pode acontecer de um sistema como esse ter mais de uma solução. Tá? O que vai dizer isso é quando eu escalono o sistema e verifico o formato do sistema. Ou até mesmo se eu testar o determinante com a matriz dos coeficientes. Eu vou voltar a uma tela anterior aqui. Toda vez que você pega essa matriz dos coeficientes aqui, ó, que é a matriz dos números que acompanha cada variável, tá? E calcula o determinante dela, se o determinante dela der diferente de 0, o sistema vai ser possível determinado. No caso de um sistema 3x3, ele vai ter uma única solução. Agora, se ele der 0, nós vamos ver mais na frente que ele pode ser impossível ou indeterminado, ou seja, não ter solução ou ter infinitas soluções. Então, nesse caso aqui, testando 1, 2 e 3, eu verifico que é uma solução do sistema. Agora, se eu fizer o teste para os números menos 5, 11, 0, vocês vão perceber que ele não vai ser a solução do sistema todo. Porque ele vai ser a solução das 2 primeiras equações, mas não vai ser a solução da terceira. Vamos testar? Olha aqui, ó. Menos 5 mais 11, 11 tira 5, 6, né? Com mais 0 dá 6, ó. Valeu para a primeira equação. 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 mais 11 dá 1, né? Tirando 0, dá 1. Valeu para a segunda equação. Mas para a terceira não vai funcionar. Aqui, ó. 3 vezes menos 5, menos 15. Menos 15 com menos 11, né, já está dando menos 26. Com mais 0 não vai dar 4. Tá vendo? Essa solução vale para a primeira e para a segunda equação, mas não vale para a terceira. Então, garantir uma solução para uma equação não significa garantir uma solução para todo o sistema. Tem que ficar atento com isso aí. Por isso que esse método de ficar verificando solução, ele não é um método muito eficiente, não, tá bom? Mas dá certo em alguns casos. Bom, regra de Cramer. Como é que
eu faço uma regra de Cramer num sistema 3x3? Então, se o sistema linear normal, onde o número de equações é igual ao número de incógnitas, m igual a n, se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, então o sistema vai possuir solução única. Eu já tinha falado com vocês isso aí, né? E você pode achar a solução dividindo o determinante formado pela variável pelo determinante da matriz dos coeficientes e, consequentemente, fazendo isso para cada variável, tá? O D, então, é o determinante da matriz dos coeficientes e esse dx é o determinante para cada variável, onde você tira a coluna 1 e troca pela coluna dos termos independentes. Nós vamos fazer isso aqui nesse exercício aqui, vamos dizer assim. Então tá aqui aquele mesmo sistema que a gente tinha feito anteriormente. Observa que eu busquei pegar o mesmo exemplo, né? Então aquele mesmo sistema. Aqui eu separei os coeficientes, tá vendo lá? 1, 1 e 2, 1 menos 1 e menos 1, 1 menos 1 e 1. Usei a regra de Sarris, que é repetir as duas primeiras colunas. A gente estudou isso daí, calcular o determinante da tabela fazendo isso. Produto dos elementos na direção da diagonal principal, fatiar a tabela. Depois na direção da diagonal secundária. Fazendo isso, vocês vão encontrar que o determinante vale menos 4. Isso garante que o sistema tem solução, tá? E garante que a solução é única, porque o determinante não deu zero, porque é um sistema 3x3. Bacana? Agora, você pega o próprio sistema e vai achar mais 3 determinantes. O problema da regra de Cramer é que é uma regra demorada, tá vendo? Ela envolve muita conta envolvendo o determinante. Observa que agora retirou essa coluna aqui, onde tinha a variável x, os coeficientes aqui, e trocou pelos coeficientes menos 6, menos 4 e 1. Tá vendo aqui? Ó, virou essa coluna. E deixou os outros intactos, sem mexer. Isso aqui a gente está chamando de dx, porque trocou só a coluna da variável x. Chegou que o determinante vale menos 4. Repetiu esse processo para a variável y e para a variável z. Consequentemente, você volta com a equação original, que eu voltei com a variável x para o lugar dela, e tirei a variável y e coloquei 6, menos 4 e 1. E fiz isso também para z. Calculei os outros dois determinantes, como foi feito aqui em cima. Lembrando que eu vou repetir as duas primeiras colunas e fazer a multiplicação. Principal, secundária. E achei os determinantes aí, ó. Tá vendo? Agora tá fácil. Como a gente tem o determinante menos 4, que é da matriz D, né? Vou apagar aqui, ó. Tá vendo? A gente já tem aqui o da matriz D, que é menos 4, e da dx, a gente acabou de calcular lá, ó. Deu menos 4. Então, vocês vão ver que a solução do sistema nada mais vai ser do que dividir o determinante parcial pelo determinante da matriz dos coeficientes. Então, fazendo menos 4 sobre menos 4 dá 1, menos 12 sobre menos 4 dá 3, menos 8 sobre menos 4 dá 2, que é exatamente 1, 3 e 2, a solução do sistema que a gente tinha encontrado lá atrás, fazendo o teste. Então, aqui, ó, se a gente voltar lá atrás, ó, lembra que aqui nós testamos a solução 1, 2, 3, ó lá. E aqui a gente verificou que, de fato, ela é a solução. Ah, Rodrigo, mas fazer o teste é mais fácil, desde que você conheça os valores, né? Não conhecendo os valores, esse caminho da regra de Cramer é um caminho possível para chegar na solução do sistema, desde que o determinante D não dê zero. Por que isso, gente? Se ele der zero, aqui, ó, observe o que vai acontecer com a fração. Você vai ter uma fração de denominador zero, né? E daí, se o numerador for diferente de zero, você tem uma fração impossível. Se os dois aqui, numerador e denominador, forem iguais a zero, você vai ter uma fração que gera uma indeterminação, né? Que é um valor indeterminado. 0 sobre 0 é uma forma indeterminada. Logo, você vai ter infinitas soluções aí para o sistema se todos os outros derem 0 sobre 0. Então, essa é uma discussão importante a ser feita, tá? Bom, então, falando da regra de Cramer, agora vamos falar o que é um sistema escalonado, né? Um sistema está escalonado quando ele apresenta em suas equações uma dependência mínima das variáveis. Viu que eu coloquei uma dependência mínima? Olha lá, a primeira equação, ela depende de 3 variáveis, a segunda equação depende de 2 variáveis, e a última equação depende só de uma variável. Tá vendo que tem uma escadinha aqui proposital, né? O degrau aqui da escadinha, né? Os degraus aqui representados. E aí você tem aí um sistema que está escrito na forma escalonada,
Observa que a variável z já está pronta. Z igual a 3, tá vendo? Porque as outras duas variáveis são zero. Bom, vou parar aqui para a gente continuar no próximo retorno do restante da aula, ok?